Bom dia com Jesus para você e para sua família. Bom dia, comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus, Amazonas, uma igreja amada, uma igreja poderosa, uma igreja sui generis, né? Uma igreja que, no meio de uma geração que tem desprezado mesmo o estudo da palavra, nós temos, graças a Deus, em Manaus, um povo comprometido com o estudo da palavra. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos esse livro maravilhoso, estudarmos a história da igreja, a eclesiologia, como a igreja se formou durante os séculos, né? E é com muita alegria que nós estamos aqui. Você que vai assistir esse vídeo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de assistir os outros vídeos, né? Muitas vezes você perde informações importantes porque você não procura assistir os outros vídeos, né? Então, é porque nós estamos abordando a igreja de forma cronológica, Sim. né? Então, se você assistir os vídeos, você vai entender cronologicamente como se formou a igreja e os principais erros que hoje existem dentro da igreja. Quando eu digo igreja, igreja como um todo, tá, gente? Denominações, né? Então, você no YouTube, não esqueça de comentar, de compartilhar e de curtir, né? Porque isso é muito importante para o canal. Impulsiona, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Se você entende que esse conteúdo é relevante, encaminhe para pessoas que você ama, para que essas pessoas possam ter um encontro com Jesus. Então vamos começar. E para começar essa aula maravilhosa que o Senhor vai nos dar, né? Porque o Senhor já ministrou no nosso coração, vai ministrar no seu coração, porque tudo aquilo que nós aprendemos da palavra é ministração do próprio Espírito Santo de Deus, através da palavra sagrada. Para nós começarmos, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, abrir seu coração e levar a sua mente ao reino dos céus, ao Deus eterno. Vamos falar com o Pai? Senhor, Paizinho de amor, Deus de glória, de majestade, de poder, nós, Senhor Deus, entramos na tua presença, Senhor Deus, e queremos dizer, Pai, que nós te amamos, nós dependemos de ti, nós somos seus filhos, Senhor Deus, e queremos, Senhor Deus, te dizer, Pai, que neste momento, Pai, nós queremos aprender mais e mais com a tua palavra. Ministra, Pai, no coração de cada ouvinte, de cada pessoa, Senhor Deus, que está com o coração aberto à tua palavra. Porque a tua palavra, Pai, ela transforma os corações. Ela faz com que a pessoa tenha vida, mas não apenas uma vida normal, mas uma vida sobrenatural. Uma vida que traz a alegria, apesar das lutas e das tribulações. Uma vida abundante, como o Senhor nos prometeu. Pai, muito obrigada, porque a tua palavra é a vida. Nós nos alegramos em estudá-la, Pai, e que cada pessoa nesta manhã possa também se alegrar em estudar a tua palavra e em crescer com esse alimento, com este maná vindo do céu. Amém. Amém. Então, amados, nós vamos estudar hoje, dar continuidade, né? A última vez nós vimos que ali por volta do ano, deixa eu só me localizar aqui, por volta do ano 375, a igreja introduz, a igreja incorpora o erro de se venerar anjos e santos mortos e o uso de imagens, né? Então, nós explicamos isso, falamos sobre idolatria, falamos sobre adoração e veneração, que a Igreja Católica ainda insiste, né, em diferenciar essas coisas, coisas que na Bíblia, os termos usados por eles para diferenciar na Bíblia não significam isso. Então, é de suma importância você assistir o vídeo anterior. Hoje, nós vamos ver um acontecimento que ocorreu ali por volta do ano 394, né? No ano 394, a missa ela ganha um aspecto mais
profundo na vida do cristão, na vida da igreja inicial, ali na vida da igreja, nos passos da igreja, né? Na época, o cristianismo era representado majoritariamente como sendo a igreja, esta igreja, a igreja que hoje nós conhecemos como Igreja Católica, né? Ela ainda não era a igreja em 394, ela ainda não era a igreja que nós conhecemos, que nós entendemos ser a igreja de hoje, com essa estrutura toda e tal. A gente vai ver durante a história que ela vai se tornar essa igreja que ela é hoje, né? Por que que a gente está falando isso? Porque antes dela se tornar a igreja que ela é hoje, no caminho foram sendo introduzidos erros que sedimentaram o corpo doutrinário, né? Sedimentaram a ideia de igreja que hoje nós vemos, que é o grupo majoritário, que é a Igreja Católica. Então, no ano 394, a missa ela foi introduzida como celebração diária. Mas por quê? Porque a Igreja Católica, erroneamente, ela acredita, né, que a missa ela comunica graça às pessoas. Então, que a graça de Cristo ela se manifesta, né, através da missa. Eu vou fazer aqui a leitura, ó. Eu estou aqui com o Catecismo Católico, tá, gente? Então, aqui, a comunidade, nós fazemos um estudo sério aqui. Nós estamos estudando História da Igreja, Eclesiologia, e a gente está aqui com o Catecismo Católico para ver que lá em 395 a missa ela ganha um aspecto, né, errado, e esse aspecto errado hoje é sintetizado no Catecismo Católico, que diz assim, olha, página 337, parágrafo 1367 do Catecismo Católico. Diz assim, ó. Pastor, página 377. Página 377, parágrafo 1367 do Catecismo Católico. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, ou seja, então a missa é um sacrifício, né? Ele mesmo, Cristo, então preste atenção, na missa, Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está sendo contido e imolado de maneira incruenta. Vocês entenderam isso? Então, vou explicar. Olha só. Então, o Catecismo Católico, ele afirma que toda vez que é celebrada uma missa, é como se Jesus estivesse sendo crucificado novamente. Olha só o absurdo, gente, e que nós chegamos. Então é importante a gente entender isso, tá? E essa ideia está sintetizada aqui, não sou eu que estou falando, é o Catecismo Católico que fala isso, né? Mas isso surgiu essa ideia surge no ano 395, ou seja, é um erro antigo que a Igreja Católica toma, né? E agora ela diz o seguinte, olha, toda vez que se celebra uma missa, né, é como se Jesus Cristo estivesse sendo, ó, está contido e imolado de maneira incruenta. É como se Jesus Cristo realizasse o sacrifício dele de novo, né? Então, isso é um absurdo tão grande, é assim, uma inconsistência tão grande. Pô, mas por que que isso surgiu, meus irmãos? É importante a gente entender isso, porque por que que as igrejas criaram a ideia do sacramento? O que que é sacramento? São rituais onde, nesses rituais, é comunicado graça às pessoas que participam. Eles recebem graça de Cristo quando eles participam.
Então, gente, isso é um erro, mas foi um erro intencional. Por quê? Preste atenção. Ora, se você recebe graça toda vez que você vai à missa, né? Se Jesus Cristo é sacrificado novamente toda vez que você vai à missa e você recebe graça, porque a missa é um sacrifício, vamos colocar entre aspas isso significa o quê? Que se eu quiser receber a graça de Cristo, eu preciso da igreja. Olha só como é que é o negócio. Então a igreja, ela cria uma, 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 uma doutrina em que ela, de certa forma, ela te prende. Por quê? Porque ela declara que somente ela, realizando aquele ato, isso a Igreja Católica ela faz sem pudor nenhum, mas não só a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, Metodista, Congregacional, todas as vezes que essas igrejas afirmam que existe sacramento, ou seja, que no batismo você recebe graça, Na que na ceia. ceia do Senhor você recebe graça. Pastor, tem alguma igreja evangélica que faz isso, que tem esse mesmo entendimento? Por exemplo, a igreja presbiteriana. No Exatamente. ato da ceia do Senhor, que é feita como nós fazemos, da mesma forma. Mas o entendimento deles, dentro da doutrina deles, é que o homem está recebendo graça em participar daquele memorial. Né? E o que que isso causa? O que que isso tem como consequência? Tem como consequência que você cria na mente das pessoas uma dependência não de Cristo, Mas da mas do igreja rito. e da igreja. Eu vou repetir. Você cria uma dependência não de Cristo, mas do rito. Olha só como é que é o negócio. Então, meus amados, né, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ver quando é que se manifesta a graça. Eu vou pedir para a pastora ler um texto muito conhecido, né? Nós já abordamos esse texto em vídeos anteriores. Então, se você entra lá no canal e veja os vídeos anteriores, mas quando é que. Olha, presta atenção, crente. A pastora vai ler Atos capítulo 8, a partir do verso 25, né? Lê a história aí de Filipe, do diácono Filipe o Etíope. Direto, pastora, por favor. É uma passagem bem conhecida, né? Vamos ver. Um Atos. anjo, Peraí. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, tá, queridos? O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Olha a passagem que o eunuco estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor,
De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, amados, nós vemos aí um texto, Que maravilha! né, que é a conversão desse eunuco a Jesus Cristo. Então, ele se converte. O que é a conversão? Quando a pessoa se converte, né, nela é manifestada a graça. Então, a graça de Cristo, ela se manifesta, a obra da graça foi realizada na cruz uma vez por todas. A gente vai ler isso na Bíblia, né? Ao contrário do que a Igreja Católica fala, que toda vez que celebra uma missa, Jesus Cristo é imolado de novo, ou seja, Jesus Cristo é sacrificado de novo, que isso chega a ser uma blasfêmia. Isso chega a ser uma blasfêmia. A gente vai ver aqui na Bíblia, né? Então, por exemplo, quando você aceita Jesus, né? Quando você aceita Jesus, quando você se entrega para Jesus, você é salvo, a graça se manifesta em você, né? Eu vou pedir para a pastora um pouquinho antes, Atos capítulo 3, o final da pregação de Pedro. Atos capítulo 2, o final da conversão de Pedro. Ó, É, lê para mim, ó, a partir do versículo 36, 36 até o 38, 38, pastor. né? E 39 também. Porque e todo Israel, perdão, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberam o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, isso aqui, meus amados, é o final da pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 2. Quando ele termina de pregar, os homens, depois de ouvirem Pedro pregar, eles perguntaram assim: Poxa, Pedro, o que que a gente faz? O que que nós podemos fazer para resolver nosso problema? Nós entendemos o evangelho. Aí Pedro falou: arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, quando é que a pessoa é salva? Quando ela se arrepende, se converte, né? Lê para a gente Atos capítulo 3, versos 19 e 20, pastor. Vamos ler. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, mais uma vez, Pedro, né, contrariando a Igreja Católica, ele vai dizer o quê? Olha, quando é que se manifesta a graça? Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a graça é a remissão dos pecados, né? É o perdão dos pecados, né? De forma graciosa, porque nós não merecemos esse perdão, né? Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, vai dizer assim, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, veja, você recebe graça, independentemente se está ocorrendo missa ou não, você pode receber graça, né? Você andando no seu carro, você recebe alguém que é crente, como aconteceu lá Com Felipe e com o eunuco estava andando, estava lendo a Bíblia, estava no carro dele, ali não estava ocorrendo missa nenhuma, ali não estava ocorrendo culto nenhum, né? Ele recebe Filipe, e o Espírito Santo manda Filipe ali para aquele local. Filipe vê, percebe que ele está lendo o profeta Isaías, mas se você lê o texto e eu sempre falo isso na comunidade evangélica Geração da Conquista, se você lê o texto, você vai perceber o quê? A partir dali, o que Filipe fez? Anunciou o evangelho, anunciou as boas novas de Jesus Cristo. Depois que ele explicou tudo para o eunuco falou assim: eis aí a água, quem me impede de ser batizado? Aí o que Filipe fala? É lícito. Em algumas versões está dizendo assim: é lícito. Ou seja, o batismo só é válido se primeiro você crê. Aí ele disse: eu creio em Jesus Cristo. Ah, então você crê? Então você pode ser batizado. Então, gente, não tem conversa. A Bíblia ela é clara em relação a isso aí. Jesus ele veio e se sacrificou uma única vez. Nenhum rito faz Jesus Cristo se sacrificar de novo. Eu vou pedir para a pastora ler Hebreus capítulo 8. Né? Hebreus capítulo 8. Então é mentira, não tem base bíblica esse negócio de que seja missa, seja culto, que no culto Jesus vai ser imolado de novo, só que agora não de forma cruenta, mas de forma incruenta. Isso é conversa para boi dormir, isso é conversa para te prender, isso é conversa para tornar você cativo de um sistema religioso que não produz graça, porque a graça não é produzida por rito nenhum. A graça, ela é produzida, ela surge pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é o padre, não é a igreja, não é o pastor, não é a igreja. A fé, ela é produzida ao se ouvir a palavra de Deus. O problema das pessoas hoje é que as pessoas não querem ouvir a palavra. E a Bíblia ela é bem clara, né? Como o pastor costuma dizer, né? E brinca às vezes, só falta desenhar, né? Que a obra ela é uma redenção de um ato único, né? E esse ato, né? Essa atitude de Cristo, ela foi completada quando Cristo morreu na cruz. Então nós entendemos e sabemos disso através da palavra, e é importante que quando a gente fala a respeito de, como foi dito aqui, algumas igrejas, algumas denominações, como catolicismo, presbiteriano, qual outro, pastor, que você comentou? Metodista. Né, que tem essa crença, é importante a gente entender o seguinte, queridos, que a nossa regra de conduta, de crença e de fé tem que ser a palavra de Deus. Então, a gente precisa sempre se voltar para a Bíblia. Vamos ler, então, Hebreus capítulo 8, ou é o capítulo 9, pastor? Não, capítulo 8, pode ler o capítulo. Qual é o versículo? A partir do verso 1. Do 1, né? O capítulo 8 todo, na casa. Isso. O sumo sacerdote
de uma nova aliança. Então, vamos verificar isso que a gente acabou de falar aqui. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia, a sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia só falta desenhar, né, querido? Porque o que ele está dizendo? Olha, aquela antiga aliança em que, através dos ritos, o pecado ele era é, perdoado, onde através de ritos o pecado ele era redimido, acabou. É isso que o autor de Hebreus está falando. A antiga aliança, baseada, ia lá o sacerdote, fazia o sacrifício, né? A pessoa levava lá o animal, fazia o sacrifício, né? E aí ali ele recebia a graça, né? Essa aliança, essa estrutura baseadas em ritos, acabou. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que ele está falando aqui: eu escreverei as minhas leis em seus corações, em suas mentes. Então, não precisa mais dos sacerdotes, né, pastor? Daqueles que levavam as ofertas Você não para sacrificar e para redimir os pecados do povo. Exato. Por quê? Porque o sacerdote hoje, né, é cada um
que entrega a vida para Jesus é um sacerdote. E a Bíblia fala isso em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Posso ler aqui, pastor? Pode. Diz assim: mas vocês, todos nós, são a linhagem eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que proclamem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos Glória a Deus! nós somos sacerdócio real. Para com esse negócio. A gente acabou de ler aqui em Hebreus 8. Jesus, ele é mediador de uma aliança superior. É Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo E sacerdote. nós somos os E sacerdotes. nós somos os sacerdotes. Então não é mais o padre, não é mais o pastor, Né? mas Então, somos cada um não, de nós. não existe mediador entre você, não existe mediador humano entre você e Deus. Pastor não é sacerdote. O pastor que diz que é sacerdote, ele está mentindo para você, É porque a Bíblia diz que não é. tá? Todos nós somos sacerdotes. O pastor é sacerdote? É, eu sou sacerdote. Mas os irmãos também são sacerdotes, o diácono é sacerdote, o irmão que trabalha na portaria é sacerdote. Todos nós somos sacerdócio de Cristo, que é o sumo sacerdote. Então, não há mediador humano. Há um mediador divino, que é o próprio Jesus, e ele intercede por nós diante de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 9 agora. Hebreus capítulo 9. Nós vamos falar agora sobre a adoração, tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Vocês lembram, né? Inclusive, Deus explicou como teria que construir, como foi feito o tabernáculo. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa dos pães da presença, por trás o segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresce, céu e floresceu, e as tábuas da aliança, né? A vara que Arão usou, as tábuas da aliança, que Moisés tinha recebido, e acima da arca estavam os querubins da glória com as sombras, que com as suas sombras cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Isso já foi detalhado em outro livro, né? Ele está fazendo uma lembrança. Estando tudo isso preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele ofereceria por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Bem explicativo, né? Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de
comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Está entendendo, querido? Está entendendo isso? O que, que o autor de Hebreus está falando? Gente, a antiga aliança, ela tinha como objetivo levar a pessoa a Deus. Por quê? Porque os sacrifícios feitos, né, eles não tinham o poder de transformar a pessoa. Os sacrifícios feitos não manifestavam graça. É isso que é preciso entender. Eram prescrições, eram ritos, eram obrigações, eram purificações. A Igreja Católica, qual o erro da Igreja Católica? Ela está fazendo a mesma coisa. O padre você tem que se confessar para o padre, né? Você tem que se confessar para o padre diz ali, olha, reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, que onde é que que manual? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Né? Então, meus amados, é importantíssimo, queridos, é importantíssimo a gente entender que o teu relacionamento com Cristo, ele é pessoal. A graça se manifesta na relação pessoal e não nos ritos. É isso que a Bíblia está falando em Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Porque fora disso, fora de uma experiência pessoal com Cristo, você não consegue. Jesus, a obra da graça está feita. Mas para a graça se manifestar em você, não adianta você ir na missa, ou ir num culto, ou ir em qualquer é, reunião religiosa. Ah, eu fui lá, né? Participei da missa, eu recebi graça. Aonde? Não é assim. Onde é que está escrito isso? A graça, ela se manifesta na relação de arrependimento e conversão, mudança de vida. Aí você recebe graça. Quer ver? Vamos continuar lendo. Verso 11, pastora, do Hebreus 9. Continua a partir daí. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação. Oh, glória! Não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Glória a Deus. Jesus obteve eterna redenção de uma vez por todas. Então, o sacrifício de Cristo foi único. A redenção foi um ato. A redenção, a obra da redenção. É Exatamente. importante a gente entender. A obra da redenção está. O que é que Jesus falou na cruz? Está consumado. Está feito. Está encerrado. Encerrou. A obra da redenção está feita. Agora, para que a graça, né, para que a graça consequente dessa obra redentora se manifeste na sua vida, aí o problema é seu. Não adianta ir em missa, não adianta ir em culto, não adianta fazer não adianta se batizar, que batismo não salva, não adianta participar de ceia do Senhor, de Eucaristia, que nada disso vai comunicar graça para você. Poxa, pastor, o que comunica graça para mim? Quando você, pela fé, entrega-se a Jesus. Aí você aí a graça se manifesta na sua vida. E a graça se manifesta na sua vida uma única vez. Sim. A Igreja Católica confunde graça com santificação. Passando da obra redentora, quando você recebe, né,
Jesus como seu Salvador é você receber a obra da redenção, que foi um ato único, consumado, completado quando Cristo morreu ali na cruz. Então você recebe essa graça. Isso é um presente. Graça é aquilo que é de graça, foi gratuito. Não foi por nenhuma obra, nenhum sacrifício que você fez. Nós somos incapazes de receber a graça de Deus fazendo qualquer coisa. Não existe comportamento, bondade, nada no mundo que você possa fazer, né, politicamente correto, nada. Existem pessoas que você já deve ter falado isso ou pensado, nossa, aquela pessoa ela é eticamente, moralmente tudo tão certinho, né? Só falta aceitar Jesus. A gente não tem o costume de falar isso? Por quê? O que que você está dizendo? Ela tem um comportamento adequado, ela é uma boa pessoa, porém esse só falta é o que falta, é tudo, né? Porque falta ela receber a graça, receber o presente salvífico, né? Para a vida dela ser salva e ser salva eternamente, para ela ter então uma relação genuína e profunda com Deus vivo, porque ele morreu na cruz e ressuscitou. A redenção, né, a graça, você recebe porque aquele ato ele foi completado na cruz. Ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando se pensa que a igreja, que a celebração, que essas atitudes, elas lhe concedem graça, você está voltando, é como se você estivesse fazendo o quê? Entregando um bode, entregando um novilho, entregando uma pomba, Voltando à velha né? aliança. Voltando à velha aliança, como se estivesse fazendo algo que, não, isso é importante para a minha relação com Deus. Então, eu vou na igreja, vou participar do propósito de oração, eu vou fazer isso, sendo que não é isso. Isso deveria de ser uma consequência. Você ir na igreja, estar em comunhão, o que é? Qual é a finalidade de estar na igreja? É uma coinonia. O que é coinonia, pastora? É aquela comunhão entre os santos do Senhor. Onde nós vamos adorar e celebrar o nosso Deus. Nós vamos adorar, nós vamos celebrar. Por Mas a quê? Porque nós graça, já recebemos essa graça. Então, nós não vamos receber um pouquinho da graça esse domingo, um pouquinho da graça na quarta-feira, né? Vamos pegar um pouquinho da graça. O que nós recebemos é a palavra. Nós vamos lá, nós ouvimos a palavra, entendemos um pouco mais. Agora, é importante dizer também, né, pastor, que tem muita gente que só recebe a palavra de Deus na igreja, que espera ir para a igreja, espera a EBD para estudar a palavra de Deus. quer dizer, Erroneamente também. aí a pessoa que age assim, ela continua usando mediadores humanos. Exatamente. Eu não sou teu mediador, cara, eu sou teu facilitador. Tudo que Exatamente. a gente está colocando aqui é para você estudar durante a semana, para você pré-escutar, para você ruminar, para você. Porque você não pode ficar somente com as minhas informações, deixa Deus falar com você. Até mesmo porque o que nós estudamos, quando nós nos deleitamos na palavra, o Senhor ministra no nosso coração, da forma em que nós precisamos e o Senhor nos completa. Então, quando você estuda a palavra do Senhor, você vai entender, e tem esse detalhe ainda, sabe, igreja? Tem o detalhe de que Deus, ele sonda o teu coração. Então, muitas vezes não, todas as vezes que você se deleita no estudo da palavra do Senhor, é o próprio Espírito Santo que vai te revelar a palavra. Então, não é um privilégio do sacerdote é, é, Renato, pastor Renato, do sacerdote pastora Silvânia, da sacerdote diaconisa Renata, da diaconisa Nilce. Não, são de todos. Nós somos todos iguais.
E todos nós temos acesso. Por isso que o véu se rasgou. Por isso que nós temos Continua. esse Se a gente continuar lendo esse capítulo 9 de ai, Hebreus, nós vamos da ler onde a isso. pastora parou, a gente vai ver, a Bíblia vai falar isso tudo que a gente está falando para você. Vamos continuar Vamos lendo? continuar, exatamente. Eu parei no versículo 15, eu acho, né? Foi. Vou ler o 15 de novo. Porque, não, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados o recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu para resgatar pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um tabernáculo, é necessário que se de um testamento, é necessário de que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Claro, né? Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue do novilho e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de ísopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Lembram disso? Da mesma forma, ou seja, agora na nova aliança, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homem, nem uma simples apresentação do verdadeiro. Vou repetir. Pois Cristo não entrou em tabernáculo feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Lê esse versículo de novo, pastora. É por isso que a missa você não vai receber graça, ao culto você não vai receber graça novamente. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote. Entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Todos os anos, o sacerdote entrava no Santo dos Santos com o cordeiro, com os animais, aspergia o sangue, para fazer o quê? Para a remissão do pecado do povo. Mas, gente, olha só. O que a Bíblia está dizendo? Gente, o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Acabou. Glória a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, Jesus, ele não se sacrificou para ficar sacrificando sempre, toda vez, toda vez, toda vez, do jeito que a Igreja Católica fala que faz, do jeito que a Igreja Católica fala que acontece. É mentira. E olha o que o versículo É 26 diz. mentira. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia só falta desenhar, gente. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu
uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então ele aniquilou o pecado de uma vez por todas. Então, meus amados, né, quando a Igreja Católica fala assim, olha, Glória a Deus, aleluia. quando a Igreja Católica fala assim, e aí você que é católico, você me perdoe, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Quando o catecismo católico, ó, quando o catecismo católico afirma que, né, Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta todas as vezes que se celebra a missa. É mentira. Hebreus capítulo 9. Quem está desmentindo é a própria palavra A de própria Deus, palavra de Deus né? está desmentindo. Jesus, ele sacrificou uma vez por todas. E é importante ratificar, pastor, que a gente está pegando o catecismo, nós estamos falando sobre essa celebração da missa, porque que é um ato repetido de receber graça, mas isso não nós não isenta as igrejas evangélicas que também praticam seus cultos ou as suas ceias, né, pensando da mesma forma. Exato. Tem igreja evangélica que o batismo a pessoa recebe graça, a ceia recebe graça. Eu quero dizer uma coisa para você, biblicamente isso é mentira. A graça já foi concedida. O sacrifício de Cristo foi único e exclusivo, acabou. Ninguém recebe graça por batismo, por ser do Senhor ou por qualquer outro rito. Meus irmãos, a era dos ritos acabou. Pastor, o que é o batismo? O batismo é uma ordenança, não é um rito. É uma ordenança. E ele só pode ser ministrado para aqueles que já receberam a graça. Ou seja, quem é que é batizado? Aqueles que se arrependem. Por isso que a gente não batiza criança recém-nascida. Se arrependeu de quê, né? Ele vai se arrepender de De ter quê? nascido? Nem disso, né? Ela não tem nem a consciência ainda, Pelo né? amor de Deus. É absurdo, é incoerente, é antibíblico. É reeditar ritos que a nova aliança acabou. E nós vemos muitas igrejas evangélicas, dessas igrejas neopentecostais, principalmente as que pregam muito a prosperidade, que elas repetem vários outros ritos, né? Inclusive da Arca da Aliança, né? E tudo isso são detalhes, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos na nova aliança. Então, nós não precisamos e não devemos trazer nada da velha aliança. Amém? Né? Como é que. Cara, quer receber graça? Entrega a sua vida para Jesus. Eu quero ler, pastor, se me dá licença, o versículo 27, porque olha que interessante. Lê, A exemplo, lê tudo, né? Lê até o final. eu li o 26, né? A exemplo, o 26 está falando que Cristo não precisaria morrer várias vezes? Não, por quê? Porque a obra da remissão dos pecados foi um ato único. Foi isso que nós lemos aqui, no 26, está bem explicado. Só que olha que interessante. Da mesma forma, ou seja, a exemplo de que a morte, o sacrifício de Cristo foi um ato único, da mesma forma, como o homem está destinado também a morrer uma só vez, vindo depois disso a enfrentar o juízo. O homem também morre, como Jesus morreu. Jesus morreu em sacrifício, fazendo, né, a obra da redenção dos nossos pecados, nos dando, então, o direito, né, nos remindo de todos os pecados, nos dando direito à vida eterna. E nós morremos também. Mas a nossa morte, ela também é um ato único. Ou seja, da mesma forma, o homem, quando morre, ele morre uma vez só. Então, depois que o homem morre, não existe esperança para essa vida eterna. A, a redenção,
a salvação, o ato dele tomar uma decisão em servir, em seguir, em amar Jesus, em amar essa obra do Redentor feito na cruz, tem que ser uma vez, porque nós só temos uma vida. E tem que ser feita agora. Não perca tempo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá outra vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Oh, glória! Aleluia! Amém, irmãos? Então, olha só, eu vou ler aqui de novo, porque isso aqui tem que ficar bem entendido na sua cabeça. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, Jesus não se sacrifica, não está se sacrificando várias vezes. Gente, isso é a Bíblia que está dizendo. E aí a Igreja Católica coloca no catecismo dela que Jesus se sacrifica todas as vezes que ocorre uma missa. É mentira. Ou que você recebe graça todas as vezes que você recebe a Eucaristia também, É né? mentira. Ou na ceia do Senhor, como em algumas igrejas evangélicas. É mentira. Não é a verdade, porque a Bíblia está falando que Eu, isso não se dá dessa forma. A graça é única. no nosso canal tem um vídeo específico explicando só sobre batismo e só sobre ceia do Senhor. Assista. Sabe por quê que você é enganado? Porque você não estuda a palavra de Deus. E eu queria, pastor, eu lembrei de uma coisa que a gente estava conversando essa semana, e é muito importante, porque quando você tem um líder evangélico como sacerdote, você corre vários perigos, né? Então, nós estamos vivendo o início das dores, e nós precisamos entender que tudo está se costurando, se alinhando para religião única. Daqui a alguns anos nós já teremos isso já bem organizado. Então, hoje, nós precisamos observar mais do que nunca, né, quem são os líderes religiosos que estão pregando essa falsa doutrina de que ele é o sacerdote. Porque se ele prega isso, ele já está contra a palavra. Ah, pastora, mas lá se adora só Jesus Cristo. Lá Jesus é o único e suficiente Salvador. Ok. Mas sabe como é que é o presente de grego? De grego, né? Então, assim, tem um envelope, a envelopagem está muito bonita, está tudo muito organizado. Mas se o conteúdo não tiver 100% bíblico, se isso não for a verdade, irmãos, sai dela, povo meu. Porque nós precisamos nos alimentar da palavra sagrada. Você é o seu sacerdote, você tem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade do sacerdote? De ter a intimidade com Deus, de levar o sacrifício para remissão dos seus pecados. Qual é a sua responsabilidade? Você ter relacionamento com Deus, você se aprofundar na sua santificação, você pedir perdão a Deus, e pecado tem nome.
né? E nome que às vezes só o seu coração conhece, mas você tem essa responsabilidade. E a graça? A graça você já recebeu. Agora nós vivemos num processo de santificação, o qual é a de eterno, né? Diz a brincadeira. Ou seja, começa e não termina. É para sempre, até o Senhor te chamar. Nós estamos num processo de santificação que é uma responsabilidade única, nossa. Não é uma responsabilidade dos seus líderes. Nós não temos a responsabilidade da sua santidade. Como o pastor disse aqui, os pastores eles são facilitadores. Qual é a grama que está? Aonde que está próprio para comer? A água? Olha, Meus irmãos, essa. o pa Somente essa. qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder religioso? É mostrar a verdade. O papel do líder religioso não é trazer para si responsabilidades e realidades que só quem tem é a pessoa de Cristo. Amém. Quem intermedia o teu relacionamento com Deus é Cristo. Então, amados, é mentira. Culto não comunica graça, batismo não comunica graça, ceia não comunica graça, casamento não comunica graça, nada disso comunica graça. Isso é mentira, segundo a Bíblia. Eu vou ler aqui o 27, o 28, para a gente já ir se caminhando para o final. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, segunda vinda de Cristo, para não para tirar o pecado, porque para tirar o pecado foi a primeira vez. Segunda vez é para trazer salvação aos que o aguardam. Então, amados, né, ao encerrarmos isso, ao encerrarmos essa lição, nós queremos dizer algo para você. Olha, não seja enganado. Pelo amor de Deus, não seja enganado. Chega a ser engraçado eu e a pastora estarmos aqui, dois pastores, né, dizendo assim: olha, questionem os seus líderes, perguntem os seus líderes, É necessário. veja aquilo que o líder está falando, se está de acordo Com a palavra. com a palavra de Deus, porque a verdade só está aqui. Eu sou falha, a pastora Silvana é falha, mas a palavra é perfeita. Ela é perfeita, não tem outro lugar para você procurar a fonte da verdade. Nós estamos aqui para aprender juntos. Não somos melhores do que você. Eu não sou sacerdote de ninguém, eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, ela tem que correr atrás do prejuízo dela e você tem que correr atrás do seu prejuízo. Não coloque em mim uma responsabilidade que é sua. Nós estamos todos juntos buscando a santificação para entrarmos nos céus, porque a Bíblia diz lá no próprio livro de Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. E esse é o esforço, esse é o sacrifício. Ok? É você continuar firme, fiel ao Senhor, ao princípio da palavra e nunca sair deste princípio. Amém, queridos? Né? Então, que Deus possa te abençoar. Né? Não sei se vai aparecer aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo, mas vai aparecer aí o QR Code e a chave Pix para, se você quiser contribuir com esta obra, você fica à vontade. Mais uma vez, vamos falar aqui, nós pastores, nós não recebemos salário da igreja, nós não somos assalariados da igreja. Nenhum oficial, nenhum diácono, nenhum líder da comunidade evangélica Geração da Conquista recebe dinheiro da igreja. Todo o dinheiro é para a igreja, para abençoar os nossos irmãos necessitados, como diz a palavra de Deus, né? Exatamente. Recolhe, né,
os bens materiais para ajudar aqueles que precisam. Tá ok? Então aqui não tem ninguém assalariado, aqui a gente não sustenta nenhuma convenção, a igreja não manda dinheiro para convenção nenhuma, a igreja pega o dinheiro e repassa o dinheiro para aquele que precisa. Se você quiser participar disso, você pode contribuir aí, está aí a chave Pix, está aí o QR Code para você contribuir. Eu estarei orando juntamente com a pastora Silvana pelos dízimos e ofertas que serão depositados aí no gasofilaço, aí presencialmente na comunidade evangélica Geração da Conquista em Manaus. E logo após, nós ficaremos somente com a comunidade evangélica para tirarmos dúvidas. Mas se você que participou até agora, ou vai assistir depois, você pode colocar lá nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, e depois a gente responde para você também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra, obrigado pelo teu estudo, obrigado, ó Pai, porque a tua palavra ela é clara, não, é muito clara, Jesus. Ó Senhor, que as pessoas possam entender que os ritos acabaram, que os objetos sagrados acabaram, isso, nada disso mais existe. Até a arca da aliança tu fizeste sumir, ó Deus, para que as pessoas não adorassem a arca. Porque não há coisa semelhante nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, semelhante a ti. Só tu és Deus, só tu és o Todo-Poderoso, só tu és o onisciente, onipotente, onisciente, só tu és sustentador do universo, só tu és, ó Pai, o Deus, só há Deus, só há um único Deus, e ele é a ti. Senhor, nós agradecemos por tudo, ó Deus. Que possamos aprender com a tua palavra, que possamos entender que só a tua palavra é a verdade. Possamos nos desacorrentar de correntes criadas por homens para nos aprisionar. Jesus nos chamou para a liberdade e para a liberdade nós estamos. Amém. Muito obrigado. Esteja com a comunidade evangélica, abençoe, Senhor, todos aqueles que vão contribuir. Aqueles que vão contribuir, ó Pai, que tu possas multiplicar sua fazenda, multiplicar seus bens, que tu possa, ó Pai, entrar com provisão, entrar com prosperidade na vida dessas pessoas, para que elas possam contribuir ainda mais. Não para salário de líder de igreja, não para estruturas denominacionais, mas para que possamos pegar esse dinheiro, Senhor, e ajudar a pessoa que precisa, o desempregado, a viúva, o órfão, aquele que está doente num hospital, aquele que está numa cadeia, que está precisando de uma ajuda. Senhor, que nós possamos pegar todos esses recursos e aplicar naquilo que a tua palavra diz. Porque nós não somos assalariados, porque entendemos que de graça recebemos e de graça devemos dar. Muito obrigado, Jesus, é o que nós pedimos em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, fique bem, fique com Deus.